Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante, uma coisa que todos nós temos, mas que quando nós pesamos na dose, essa coisa nos paralisa. Muitas vezes nós criminalizamos de certa forma esse sentimento. Mas eu quero advogar a favor desse sentimento, por mais que ele seja indesejado e muitas vezes mal compreendido, eu quero dizer que esse sentimento, ele preserva a nossa vida. Sabe que sentimento é esse que eu estou falando? O medo. É impressionante como nós pesamos na dose nesse sentimento. Muitas vezes nós simplesmente criminalizamos esse sentimento. O medo na vida profissional, assim como também na vida pessoal, ele tem que ser usado da forma correta, assim como nós utilizamos o sal para os alimentos. Como é que eu posso usar o medo a meu favor? Galera, a função dele é preservar a nossa vida. Desde bebês nós temos medo. Nós temos medos muitas vezes irracionais. E esses medos preservam a nossa vida, só que quando nós pesamos na dose, esse medo nos paralisa e muitas vezes causa problema. E na vida profissional não é diferente. Na vida profissional, nós muitas vezes temos medos que, além de nos preservar, ele excede o seu papel. Esse medo, ele nos trava. Esse medo simplesmente permite ou não permite, de certa forma, que você avance, que você busque novos ares, que você suba de nível e atravesse para outros patamares. Qual os seus medos profissionais? Será que você arrisca como você deveria arriscar? Eu tenho encontrado pessoas que têm talentos incríveis, só que essas pessoas excedem nos medos. E sabe o que acaba acontecendo? Elas não ousam. Elas não fazem mais do que deveriam. Elas se contentam com pouco, como por exemplo uma gaiola. A gaiola é onde as certezas habitam. E todo dia alguém vai lá te colocar um pouco de água, colocar um pouquinho de ração. E muitas vezes, pelo comodismo, engessado pela capa do medo, você acaba achando que aquilo ali é o suficiente para você. E às vezes você tem muito mais talento do que as pessoas que te coordenam, te dirigem. Só que a gente não vai aqui, obviamente, falar de comparações. A nossa ideia é olhar para dentro de si e perceber que nós podemos muito e que, além de poder muito, nós sempre podemos e poderemos muito mais do que a nossa realidade atual nos permite. Qual as suas limitações? Quais os seus medos profissionais? Você tem medo de arriscar, de assumir novos desafios? Quando nós temos sensações desagradáveis na nossa vida, essas sensações, como por exemplo, escassez, pela falta do que nós gostaríamos de ter, e aí quando nós chegamos num patamar onde nós temos uma, entre aspas, segurança, essa segurança nos dá uma projeção de medo. Ou seja, eu não posso arriscar porque aqui eu encontrei um porto seguro. Se eu encontrei um oásis aqui, eu não preciso mais continuar caminhando no deserto, porque aqui eu tenho água e tenho sombra. Só que isso é uma ilusão. O que nos trouxe até aqui não garante que vai nos levar adiante. Se nós estamos caminhando no deserto e você encontra um oásis, você tem que repor suas energias, se abastecer de água, de alimento, de sombra, de energia e depois seguir viagem. Na nossa vida profissional é quando você encontra um emprego ou uma forma de ganho que é legal para você, só que você tem que se abastecer financeiramente, passar um tempo tranquilo, mas imediatamente, quando você repor suas energias, suas capacidades financeiras, nós devemos seguir num outro desafio. Quando nós estagnamos, nós de certa forma, dizemos para o nosso inconsciente que nós já podemos morrer. Por isso que muitas pessoas que acabam se aposentando, depois de alguns anos elas adoecem e morrem. Aquelas pessoas que se aposentam e simplesmente param definitivamente de trabalhar. Por que muitas vezes a mulher e o homem se aposentam e o homem acaba morrendo muito mais rápido do que a mulher? Porque muitas vezes o homem se acomoda e a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do neto, cuida do próprio marido, cuida de si mesmo. Então essa atividade, mesmo que seja uma atividade doméstica, faz com que ela se mantenha em movimento. A vida é feita de movimento. Bota um carro para trabalhar na sua plena capacidade e pega o mesmo carro, com a mesma marca, o mesmo ano e deixa ele parado. Depois de 10 anos, eu vou te garantir que o carro que estava em movimento, sendo devidamente utilizado, vai estar muito mais conservado do que o carro que está guardado. O carro que está guardado, o motor colou, a caixa de marcha colou, os pneus estouraram e o carro que estava sendo utilizado devidamente continua funcionando. Assim também é o cérebro. Quanto mais você utiliza a sua cabeça de forma correta, ordenada, inteligente, mais você cresce. Assim também é o corpo. Por isso que a gente malha.
A vida profissional, pessoal, também é assim. Então, se você está muito tempo numa empresa, num trabalho, ou até mesmo como autônomo, fazendo as mesmas coisas, sai um pouquinho dessa situação. Pensa fora da caixa. O que você poderia fazer diferente? E aí a grande sacada de hoje. Qual ou quais os medos te paralisam? É claro, pessoal, que é importantíssimo dizer que eu não estou incentivando aqui ninguém a chegar amanhã e pedir demissão, pelo contrário. Eu acho que você deve continuar fazendo tudo que você faz, mas a minha sugestão para você é que você não continue no mesmo lugar. Lembra aquela brincadeirinha que nós fizemos agora há pouco do oásis? Que você está caminhando no deserto, acaba achando um oásis e acaba ficando lá e achando porque você encontrou um oásis de ficar definitivamente? Isso é uma ilusão, porque como eu já falei aqui hoje, o que nos trouxe até aqui não garante que vai nos levar adiante. E aí se você está nesse oásis que você acha que é seguro, pode chegar um leão e simplesmente devorar. Que leão seria esse? Uma crise financeira, movimentações da empresa, mudanças de empresa, ou até mesmo de logística, né? Podem, devem e naturalmente acontecem diversas mudanças. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, o que nos trouxe até aqui não garante que vai nos levar adiante. Então agora eu falo com você, que é CLT, que é um profissional liberal, que é um autônomo, que é um empresário, que é um empreendedor. Você se mantém em movimento? Mesmo que você tenha total interesse em se manter fazendo as mesmas coisas que você faz na empresa que você trabalha ou na sua própria empresa, você pode e deve trazer melhorias. Não só para os processos, como também para a sua equipe, como também para os seus clientes, líderes e liderados. O que você pode fazer para continuar crescendo? Quais os seus medos? O que te paralisa? A grande verdade é que nós nunca vamos eliminar o medo. O medo, ele faz parte da nossa essência. Nós nascemos com medo. Nós nunca venceremos o medo, mas nós temos que triunfar esse medo. A partir do momento que você começa a perceber que o medo nunca vai ser eliminado, assim como a fome. O que você faz com a fome? Você nunca vai eliminar a sua fome. É necessário. Se você eliminasse a fome, daqui a pouco você ia passar horas e dias sem comer, daqui a pouco você ia ficar doente, né? Então, tudo que nós temos, tudo que existe no planeta, no universo, sobretudo no nosso corpo, é necessário. A fome te orienta a alimentar o seu corpo para que você se mantenha vivo e bem. O medo, da mesma forma. Só que como você elimina temporariamente a fome, você também tem que eliminar temporariamente o medo. Você tem que superar os seus medos. Essa é a grande sacada. E cada um de nós temos os nossos medos, os nossos monstros. Não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. A caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você precisa. Você lembra que menos de um minuto atrás eu falei para você que todos nós temos os nossos monstros? Todos nós temos os nossos medos? Em seguida, eu falei para você que a grande sacada é aprender a triunfar esses medos, superar esses medos, e cada um de nós temos os nossos. Tem pessoas que têm trauma de dirigir, passa muitos anos sem querer arriscar porque você uma vez bateu com o carro, ou seu pai, sua mãe falou que você nunca conseguiria dirigir e você acreditou. A partir do momento que você acredita, aquilo passa a ser uma verdade para você, porque você passa a significar. E você só vai conseguir transcender aquilo ali se você ressignificar aquilo na sua mente. A partir do momento que você começa a perceber que os seus medos são, sobretudo, criados por você, e que a partir desse momento que você triunfa sobre esse medo, você começa a descobrir uma sensação de prazer, de alegria, de euforia. E aí o que vai acontecer? Automaticamente, a vida, como num jogo de videogame, vai te levando para patamares maiores. Teve uma época da nossa vida que o nosso maior desafio era aprender a andar. E nós aprendemos a andar. E cada época da nossa vida, nós temos desafios diferentes. Os desafios fazem parte da nossa vida. Superar, encarar os nossos medos é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Cada um de nós devemos identificar e enfrentar esses medos. Coloca no papel quais são aqueles 5 medos que te paralisam. Será que você tem medo de perder o status profissional? Será que você tem medo de ganhar muito dinheiro? Por incrível que pareça, tem gente que tem. Tem pessoas que se submetem a ser maltratadas no seu ambiente de trabalho simplesmente porque tem medo de buscar uma nova oportunidade. Tem gente que tem medo de empreender. As pessoas pesam na dose. E o que era para nos proteger
acaba nos acorrentando. Nem toda pessoa é um profissional, mas todo profissional é uma pessoa. E a partir do momento que você começa a perceber isso e percebe que essa pessoa tem medos, tem traumas, tem fobias, tem uma história de vida, essa história de vida é quem vai determinar quem aquele profissional é ou como ele está. Mas não determina quem ele pode ser. Se eu pegasse qualquer um de nós aqui e perguntasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vida, onde você cresceu, os traumas que você teve, se eu perguntasse um pouco sobre o seu pai, a sua mãe, eu posso te garantir que você iria me fazer uma série de reclamações. O teu passado pode ter determinado o teu presente, mas nunca determina o teu futuro. O nosso futuro depende simplesmente de nós. Não importa o que você faça, desde que você esteja fazendo aquilo que você gosta de fazer. Nesse caso, a sugestão é que você cresça cada vez mais. Mas o que não pode acontecer de forma nenhuma é que você esteja estagnado e esteja com a sua cabeça e o seu coração em outra área, em outra esfera, e você não vai com medo de arriscar. É esse medo que nós não podemos permitir que ele reine dentro de nós. E cada vez que nós superarmos esse monstro que nos aprisiona, nós seremos mais fortes e mais felizes. E o que é mais bacana de tudo, quando você simplesmente vence um grande medo, um grande desafio, não é em si a conquista, mas você acaba descobrindo o caminho das pedras.